atravessar o Mar Alto. Em 1975, essa data diz-nos todos alguma coisa. Para os mais velhos da minha geração, ainda é mais eloquente. A 25 de junho, Moçambique ficou independente. Foi uma euforia grande em todo o país. Tivemos aquela magnífica viagem de Samora Machel do Rovuma Maputo. Começamos os festivais nacionais de música e dança. O país estava em festa. O país celebrava. O país estava eufórico. E o país, sobretudo, acreditava que tudo era possível. Chegamos a pensar, anos depois, que em 10 anos podíamos ultrapassar toda e qualquer pobreza e subdesenvolvimento. No auge, no apogeu, no cume destas grandes celebrações que mobilizavam toda a sociedade moçambicana, recebemos uma visita. Era a primeira visita de um estadista, de alguém que chegava como estadista num país livre e independente. Era Júlio Nyerere. Júlio Nyerere era importante para nós, por muitas razões, todas elas diferentes. Júlio Nyerere era importante para a África, por muitas razões, todas elas importantes e todas elas diferentes. Era um nacionalista pano-africano, acreditava que a África devia se libertar toda em conjunta para que cada singular país fosse de facto livre e fosse independente. Por isso aceitou acolher os guerrilheiros que durante 10 anos fizeram a guerra de libertação no seu território. Com isso pagou caro. Teve a hostilidade dos países mais ricos, não só de Portugal, mas também de seus aliados. Mwalimu, como era conhecido Júlio Nyerere, era sobretudo uma figura ética. A década de 60 em África foi marcada por dirigentes como Idi Amin, Mobutu, que pensavam mais neles, nas próprias famílias, do que no bem comum das nações e do continente. E no meio de tudo isso, Mwalimu Júlio Nyerere distinguia-se pela sua compostura, pela sua postura ética, como a sua maneira de ser e de estar no meio da governação. Nyerere chegou a Moçambique em 75 como o nosso primeiro convidado, primeiro estadista, a quem devíamos muito. E no meio da euforia que contradistinguia Moçambique na altura, ele pronunciou um discurso que ficou memorável. Ele disse: Moçambique está no Mar Alto, está livre e independente, mas ainda não alcançou os objetivos pelos quais o seu povo lutou. O Mar Alto tem que ser atravessado, e à medida que cada passo for dado, surgirão dificuldades e dúvidas por parte daqueles que não querem que a África viva em liberdade. Tudo isto pode ser ultrapassado. E só será ultrapassado se lutarmos contra ela. E terminava dizendo: não haverá milagres. Moçambique, há 50 anos atrás, dizia Júlio Nyerere, estava no Mar Alto. O que era o Mar Alto? O que é que significa esta metáfora de um país que está a nascer e que logo é intimado a olhar em volta de si para descobrir que o volume das ondas que se abatem sobre o seu barco são extremamente violentas e que podem impedir que ele chegue ao destino, à margem ou ao porto. A independência era uma promessa. A promessa da independência era criar, eu vou-vos citar um texto da CONCP, que é a organização fundada antes da Frelimo,
cujo presidente era Marcelino dos Santos e o porta-voz era Amílcar Cabral, e que congregava dirigentes dos 5 países de língua oficial portuguesa em África. A CONCP dizia no seu documento fundador que o objetivo da luta que iam levar a cabo era trazer a paz, era trazer o progresso e era trazer a felicidade para os povos. O objetivo das lutas levadas a cabo em Moçambique, em Angola ou na Guiné, eram para trazer a paz, era para trazer o progresso, era para trazer a felicidade para os nossos povos. A ideia era que cada homem e mulher neste país pudesse se realizar. Que cada homem e mulher neste país não sentisse necessidade de emigrar, nem para a Rodésia, nem para a África do Sul, nem para Portugal. Que cada homem e mulher deste país encontrasse dentro do país as condições que o proporcionassem para a sua realização e para a sua felicidade. Queríamos um país de homens e mulheres, de jovens e adultos, provenientes de toda a espécie de religião, crentes de religiões mais diferentes, pertencentes a etnias mais díspares, que encontrassem no interior de Moçambique espaço para a sua realização, para a sua afirmação e para a conquista da própria felicidade. Porém, as condições que tínhamos em 75 não permitiam isso. Moçambique tinha 75 em volta de 10 milhões de habitantes. A independência prometia saúde para todos e só tínhamos 2 médicos. A independência prometia escola para todos e tínhamos 97% de analfabetos. A independência prometia infraestruturas e não tínhamos engenheiros. A independência prometia comida para todos e não tínhamos nem agrônomos, nem tratores para lavar os campos e permitir que cada moçambicano tivesse o que comer. O Mar Alto era isto. É que nós trazíamos promessas. A independência era uma aposta, era uma esperança, era um compromisso. Mas não tínhamos condições objetivas para realizá-lo. A nossa independência prometia paz. Nós ficamos independentes em 25 de junho de 75. Ainda em 75, mergulhamos numa guerra que mudou de nome, mudou de fisionomia, mudou de máscaras, mudou de pretexto, até mudou de atores. Mas foi uma guerra constante e continuada que se abateu sobre nós durante 16 anos. Mudou de máscara, mudou de nome, mudou de pretextos, mudou de razões, de adjetivações, mas aquilo que foi constante é que de 75, primeiro com o bombardeamento de uma refinaria na Beira, depois com os ataques em Chiqualaquala e Mapai, Moçambique entrou numa guerra que durou 16 anos. Nós estávamos no Mar Alto. Tínhamos vizinhos que não viam com bons olhos que se instaurasse em Moçambique um governo africano, negro, ainda menos socialista. Acabou a guerra depois de 16 anos, só quando acabou a Guerra Fria, quando a União Soviética desmoronou, quando Gorbachev renunciou. Nós fomos a Roma. E à volta de Roma, o presidente Chissano chegou no aeroporto de Mavalane, exibindo um canudo grande, dizendo acordos de paz. Não eram acordos de paz. Nós não fomos a Roma assinar a paz. Nós fomos a Roma assinar um armistício.
Existe uma diferença entre a paz e o armistício. Nós fomos a Roma como um país vencido. Moçambique fez 2 grandes guerras. A guerra de 10 anos. E a guerra de 10 anos nós ganhamos. Ficamos independentes. E isso é irrenunciável. E não podemos nunca deixar de louvar a epopeia daqueles jovens que fizeram tudo o que deviam fazer para que ficássemos independentes. Fizemos uma segunda guerra, a guerra de 16 anos, e nós perdemos. Não nos dizemos o suficiente, mas nós perdemos. A guerra de 16 anos, a Frelimo não ganhou. A guerra estava na Matola, estava na Catembe, estava em Marraquém, estava em todas as capitais provinciais. Moçambique estava cercado pelo fogo. A Renamo não ganhou. A Renamo não conseguiu chegar ao governo, apesar do cerco que as suas forças tinham feito sobre Moçambique. Os moçambicanos não ganharam, porque muitas infraestruturas do nosso país foram destruídas. Muitas pessoas morreram. Muitos bens foram completamente vandalizados. Famílias foram destruídas. Tecidos sociais moçambicanos ficaram hipotecados. Se a Frelimo não ganhou, se a Renamo não ganhou, se os moçambicanos não ganharam, quem ganhou essa guerra? Esta é uma pergunta importante que temos que nos fazer. A verdade é que voltamos de Roma dizendo que tínhamos conseguido a paz, mas foi-nos imposto, como se impõe a todos os vencidos, porque aos vencidos não se pede opinião, um sistema político e econômico que passou a chamar-se liberalismo. O problema não é o liberalismo, o problema não é a democracia. O maior problema é que o território moçambicano e os seus recursos começaram a ser vandalizados por interesses que não se coadunavam com os interesses de Moçambique. O problema é que a nossa elite política claudicou, vacilou e perdeu de vista os valores morais que estavam na origem de Moçambique, da sua luta pela independência e dos objetivos praticados durante o início da independência, durante a Primeira República. Mais do que democracia, nós optamos pela dolarcracia. E com a dolarcracia, perdemos a estrutura de um povo unido com objetivos iguais. O último relatório das Nações Unidas mete Moçambique como um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos um pequeno grupo de ricos, 10%, que detêm 100% da riqueza nacional e os outros 90% não têm nada. Esta situação, esta discrepância social, era de um lado a traição aos objetivos que fizeram nascer Moçambique, aos objetivos pelos quais os moçambicanos tinham lutado. Mas, mais do que isso, ela começou a criar divergências no interior da comunidade nacional. As manifestações que assistimos de outubro a março revelavam um descontentamento popular sempre mais progressivo e sempre mais importante. O tecido social moçambicano rasgou-se, escangalhou-se, desuniu-se. É por isso que continuamos no mar alto. Nós continuamos pobres como país. Nós continuamos com o índice de analfabetismo muito elevado. Nós continuamos com hospitais sem medicamentos. Nós continuamos sem podermos alimentar a nossa população. 90% das crianças do país dormem à noite sem terem feito 1, 2 refeições corretas por dia. Quando saímos da escola, dizemos que vamos para casa. Mas as casas em que nós vivemos, onde vive 90% da população,
Tem nome de casa, mas de casa não tem nada. São palhote. E agora que está a chover, as pessoas encontram mergulhadas e praticamente a deriva, à espera que os mosquitos os ataquem e que a malária, que atinge 11 milhões dos 33 milhões de moçambicanos, os afetem. Nós continuamos no Mar Alto. Nós continuamos a ter que atravessar o Mar Alto. Nós continuamos um dos países mais pobres do mundo. Nós continuamos um país de assistidos, um país de esmola. Nós comemos o que os outros querem nos dar. Curamos-nos com aquilo que os outros querem nos fornecer. Os nossos orçamentos dependem do exterior. Dependem da caridade dos outros. Nós vestimos aquilo que os outros não vestem e deitam fora e nós precipitamos a comprar para podermos meter belos ou simplesmente para nos cobrirmos. É muito duro para mim, muitas vezes, ouvir dizer: o Senegal mandou uma espécie de nave para medir a meteorologia no espaço. É duro pensar que o Burkina Faso monta carros elétricos, que a Zâmbia tem comboios que vão do norte para o sul, que a Tanzânia está a fazer o metro, que Angola tem um grande projeto que vai do Lubito, entra em todo o Congo. Quando olho para nós e pergunto-me: e nós? Que tipo de mosquito nos mordeu? O que é que nos impede de alinharmos-nos com a luta e o desenvolvimento que o resto do continente está a empreender? Nós estamos no Mar Alto. Eu quero vos citar, simplesmente, é a única situação que farei. Frantz Fanon, médico da Martinique, que é um herói na Algéria, porque negro como era, chegando na Martinique como médico militar francês, ele acaba mudando de campo, dizendo que o lugar dele não é junto dos franceses, mas dos algerinos. Ele escreveu um livro famoso chamado Os Danados da Terra. E nos Danados da Terra, ele diz a frase seguinte: cada geração tem uma missão a cumprir. Ela pode realizar essa missão ou pode traí-la. Cada geração tem uma missão a cumprir. As gerações que nos precederam tiveram as próprias missões. Identificaram as missões, cumpriram mais ou menos bem. O problema que eu tenho é sobre a missão que nós temos. A missão da minha geração. A missão da vossa geração. Nós estamos a sair. E não saímos com glória. Porque não deixamos para os nossos filhos um país mais habitável. Um país de paz, de progresso e capaz de dar felicidade aos nossos filhos. Nós saímos deixando um país socialmente desfasado, socialmente em conflito, socialmente em oposição. Nós saímos deixando um país talvez mais pobre do que encontramos. Nós saímos deixando um país com conflitos militares que nunca pararam de acontecer. 10 anos de guerra, 16 de guerra civil, problemas sempre no centro de Moçambique, agora, desde há 7 ou 8 anos, guerra em Cabo Delgado. Nós saímos com uma pobreza que atinge níveis que não tínhamos há 15, 20 anos atrás.
Nós saímos deixando crianças a estudarem no chão, doentes sem medicamentos, famílias sem comida, pessoas sem casa. Nós saímos com gerações a perder a esperança, jovens a migrarem de Moçambique, já nem sequer para a África do Sul, perto, ou para a Suazilândia, como foi depois da independência, mas a ida para Portugal tornou-se uma meta privilegiada para muitos jovens moçambicanos. Nós saímos com o sentimento de não termos cumprido cabalmente, não termos realizado como devíamos tê-lo feito a missão que nós próprios escolhemos para nós próprios. Mas a nossa missão não é a vossa. Vocês saem da universidade com um diploma. Vocês saem com um diploma que é fruto do vosso trabalho e sacrifício, que é fruto do trabalho e sacrifício dos vossos pais, das vossas famílias. Vocês têm responsabilidade para convosco mesmos, para construir famílias e para conseguirem fazer e dar aos vossos filhos aquilo que vocês não puderam ter. Mas vocês têm a missão também de reposer Moçambique socialmente, fazer progredir Moçambique economicamente. O governo fala de industrialização. Não há industrialização sem ciência, sem saber, sem engenheiro, sem advogado, sem pessoas que se prepararam para entrar nesta nova fase e nos desafios que a fase que tem pela frente nos impõe. Ao lado do desafio que vocês têm, ao lado do desafio que vocês têm de construir as vossas famílias, de oferecer aos vossos filhos mais do que aquilo que receberam, dar melhores condições de vida e de existência, que é o sonho de cada um de vocês, eu queria vos sugerir duas novas missões. Eu queria agregar a esta missão fundamental duas missões tão importantes para o futuro desses mesmos filhos, para quem vocês dedicaram ou vão dedicar o essencial das vossas vidas. Nós precisamos, em primeiro lugar, de reposer o país. Nós precisamos de fazer com que o país volte a ter um pulsar único e comum. Nós precisamos de abandonar as controvérsias que, mais do que nos fazer ir para frente, nos fazem recuar. Nós precisamos de abandonar uma gramática de inimizade e de contraposição e voltarmos a ser uma nação e um povo. Uma nação é como uma equipe de futebol. Tem 11 jogadores com características diferentes. E a cada um se pede que dê o melhor dele mesmo no lugar que ele ocupa. Só quando uma equipe tem todos a jogar para o bem de todos, é que, se ela não ganha, pelo menos pode perder menos. Nós somos uma história de derrotas contínuas. Os nossos 50 anos são a história de insucesso. Vou dizer de desconseguimentos, mesmo se a palavra desconseguir não existe. E nós temos que transformar estes desconseguimentos. Nós temos que transformar este pedentismo, este ser um país de miséria e de ajuda que vem constantemente dos outros em raiva, em revolta. Nós temos que revoltar-nos contra a pobreza. Nós temos que revoltar-nos contra a assistência. Nós temos que revoltar-nos contra a mendicidade. Nós temos que dizer que não queremos vestir aquilo que os outros deitam fora. Nós não queremos comer aquilo que os outros não querem e metem no nosso supermercado. Nós não queremos curar-nos com aquilo que os outros não querem e metem nas nossas farmácias e hospitais. Nós temos que dizer que não queremos continuar a depender de outro.
Isso faz-se de duas maneiras. Primeiro, unindo-nos fortemente. E, em segundo lugar, metendo as nossas energias, as nossas capacidades ao serviço de objetivos comuns que temos que traçar juntos. Eu peço-vos uma coisa para terminar. Nós temos que acreditar em nós, como indivíduos, como sujeitos e como povo. Nós temos que acreditar que somos capazes. Nós temos que acreditar que não somos inferiores, nem os sul-africanos, nem os tanzanianos, nem os europeus ou os americanos. Nós temos que começar a acreditar que somos capazes de ultrapassar o mar alto. Mas temos que ultrapassá-lo com as nossas energias, com as nossas forças. Então eu queria que isto fosse a vossa missão. Não simplesmente aquela de construir famílias vossas para o futuro, o que é normal, é necessário e é digno. Mas a missão de participarem na reconciliação do nosso país, no recozer os tecidos sociais que cada dia que passa vão se rasgando mais, vão criando mais separações. Mas eu quero vos suplicar que a gente aprenda a acreditar em nós. A gente aprenda a ter confiança em nós. A gente aprenda a dar tudo o que podemos para lutarmos, para termos aquela dignidade que nunca tem aquele que vive da esmola dos outros. Para termos aquela dignidade que nunca tem aquele que vive de mão estendida. Para termos aquela dignidade que nunca tem aquele que para viver, para dormir, para curar-se, para comer, para vestir-se, depende da esmola de outras pessoas. Eu quero vos suplicar, com a vossa idade, os jovens que nós graduamos, que saibam transformar os próprios conhecimentos num desafio para um Moçambique que saiba assumir-se, saiba ser responsável de si próprio, saiba autoconduzir-se para destinos comuns, para finalidades comunitárias, para uma vida coletiva, para a reconstrução do país, do belo país que é o nosso Moçambique. Vou terminar repetindo. Vocês têm a missão vossa, individual. Mas eu queria que aceitassem e assumissem esta dupla missão que vos confio. Participarem a recozer Moçambique. Participarem a alavancar Moçambique. Mas nenhuma destas três missões são possíveis se vocês não acreditarem em vocês mesmos. Se vocês não acreditarem no vosso país. Se vocês não acreditarem que juntos podemos fazer, podemos realizar, podemos construir um Moçambique com dignidade. Um Moçambique feito de homens e mulheres que não vivam pela caridade, pela esmola, pelo bem-querer dos outros, mas pela sua capacidade de responder com ações às necessidades que eles têm como nação e como povo. Aceitem este desafio e espero que no cotidiano do vosso futuro saibam se deixarem interpelar por esta frase de Fanon que citei, e que se perguntem sempre, nas diferentes circunstâncias que a vida vos meterá pela frente. Cada geração tem uma missão, ela pode realizá-la ou pode traí-la. Perguntem-se sempre, qual é a minha missão? E, por favor, nunca fujam à responsabilidade da missão que vocês mesmos identificarem como vossa. Nunca fujam ao desafio da responsabilidade. Nunca fujam ao desafio de participar
na construção do Moçambique digno. Precisamos de coragem. Precisamos de fé. Precisamos de acreditar. Não fé nos outros. Não fé em parceiros ou doadores. Fé em nós como indivíduos. Fé em nós como comunidades. Fé em nós como povo. Obrigado por terem escolhido a UDM para fazer esta travessia do Mar Alto. Obrigado aos pais por nos terem confiado o que o melhor têm, os próprios filhos, para com eles fazermos um percurso. Demos o melhor que podíamos. Continuaremos a estar ao lado de vocês. Continuaremos a caminhar com vocês nesta travessia, neste mar alto, que parece que não baixa de pressão nem de tensão, mas que tem nas nossas decisões, na nossa coragem, na nossa abnegação, na nossa autoconfiança, a única resposta plausível para, uma vez por todas, definitivamente ser ultrapassado. Obrigado.